Olá, pessoal. Hoje, nesse vídeo, eu venho fazer um vídeo um pouco diferente. Eu venho percebendo uma dificuldade de compreensão das pessoas mais leigas entre dois transtornos distintos. Então, nós temos o transtorno dissociativo de identidade, que popularmente é conhecido como transtorno de múltiplas identidades. Essa nomenclatura já caiu por terra há algumas décadas e hoje ele é descrito no CID-10 como o transtorno dissociativo de identidade. Eu vou explicar um pouquinho sobre ele para depois falar sobre a diferença entre ele e o sintoma e o transtorno dissociativo da personalização e da desrealização. Então, primeiro, falar sobre o transtorno dissociativo de identidade. O transtorno dissociativo de identidade, ele tem um fundamento muito interligado com relação a traumas de infância. Então, pessoas que sofreram abuso infantil, negligência, têm uma carga, um trauma muito complexo por trás desse transtorno. E ele surge como um mecanismo de defesa do cérebro em que a pessoa se desliga da própria identidade, né, do momento em que passou pelo trauma, e assume novas identidades. O cérebro cria um mecanismo de criar novas identidades para a pessoa, identidades que consigam lidar com o trauma, com a dor do trauma. Eu li um livro há muitos anos, é um assunto que sempre me chamou muita atenção, porque eu acho um transtorno muito complexo e muito interessante. Tem um livro chamado Síbio. Nesse livro, ele foi um dos primeiros livros a falarem sobre o transtorno. Nesse livro, que ele é baseado em fatos reais, na verdade, só foi trocado o nome da pessoa, a pessoa em questão, né, intitulada como Síbio, para preservar a identidade da pessoa, ela possuía 14 identidades distintas. Essas 14 identidades tinham comportamentos, histórias de vida, memórias, consciência totalmente distintos. Então, nessas 14 personalidades tinham crianças, tinham idosos, tinham adolescentes, do sexo feminino e do sexo masculino. Então, assim, é um mecanismo de defesa do cérebro em que ele cria novas personalidades capazes de lidarem com o trauma. Esse transtorno, ele era muito antigamente, antes de ser descrito, né, como um transtorno dissociativo de identidade, ele era muito confundido com transtornos psicóticos, com a própria esquizofrenia. Ao estudar profundamente os transtornos, foi considerado que ele não faz parte do grupo de psicoses, e sim de uma questão de dissociação de mecanismo do cérebro mesmo, ligados a traumas. Qual que é a diferença entre a psicose e o transtorno dissociativo de identidade? A psicose, ela não necessariamente advém de um trauma. Tem pessoas que nascem já com o gene da psicose, muitas vezes hereditário. Já o transtorno dissociativo de identidade, não. Ele vem, a maioria dos casos, todos os casos descritos, ele vem a partir de traumas de abuso, especialmente abuso sexual, e outras formas de agressão na infância. Tá? Então a pessoa cresce e vai desenvolvendo uma ou mais personalidades para lidar com diversos traumas decorrentes aos traumas que já foram vividos. Outro filme também muito interessante, na verdade uma série muito interessante, nova inclusive, feita pelo Tom Holland. Ele é o ator principal. Se eu não me engano, a série chama Estranhos, uma coisa assim. Também baseado em um caso real. Inclusive, esse caso, ele possibilitou que o transtorno fosse considerado e fosse incluído no CID-10. Então, fica a dica aí para vocês também, se vocês quiserem assistir a série. É muito legal, muito interessante. Tem também a continuação do Corpo Fechado. O filme é o Fragmentado. O filme Fragmentado também, né? Ele, é claro, tem uma questão até assim, vamos dizer,
mais apelativa, né? Porque tem uma das identidades que tem uma força descomunal, mas é muito, é muito parecido com o que é retratado nos outros casos. A pessoa realmente, uma pessoa que tem um transtorno dissociativo de identidade, ela pode desenvolver uma força além do normal quando tá em uma outra personalidade, né? Mas ele não é considerado uma psicose. Ele é considerado o resultado de um trauma. Então, sempre que vocês verão uma pessoa com transtorno dissociativo de identidade, vocês verão ela também com transtorno de estresse pós-traumático. E muito provavelmente nos primeiros anos de vida, na primeira infância. Bom, dito isso, pontualmente, vamos deixar aqui que o transtorno dissociativo de identidade, a pessoa, ela perde a noção de quem ela é. Ela cria novas identidades. Então, ela vai ter uma dificuldade não, ela não terá memórias, ela terá percepções diferentes, ela terá interpretações diferentes, e isso é uma questão muito mais ampla e muito mais complexa do que o transtorno de despersonalização e de desrealização, apesar dos dois serem transtornos dissociativos. Vamos falar agora do transtorno de despersonalização e desrealização. O transtorno de despersonalização e desrealização, apesar de muitas pessoas também identificarem traumas, né, de abuso na infância, negligência, perdas, luto, não necessariamente ele vem por conta do transtorno de estresse pós-traumático. Necessariamente ele vem de um esgotamento do cérebro. É como se o cérebro ele chegasse no limite de uso dele, e associado a isso está sempre entrelaçado também a questões de ansiedade e de depressão. Qual que é a diferença entre o transtorno dissociativo de personalidade e o transtorno dissociativo de identidade e o transtorno dissociativo de despersonalização? Bom, na despersonalização, em nenhum momento a gente tem a perda da realidade. Não é isso que é sentido. O que é sentido é um estranhamento. A gente sente um estranhamento da realidade. É como se, eu costumo dizer até para o meu psicólogo, né? É como se a gente sentisse que alguns fusíveis foram desligados no cérebro, como se a gente estivesse num estado de sonho, como se a gente estivesse sonhando. No meu caso, hoje em dia, eu sinto mais a desrealização, que é essa sensação de que realmente estou vivendo um sonho. Porém, hoje muito leve, muito brando. Vamos dizer assim, que eu já cheguei no 100% dessa situação e hoje eu tô com 15%. Então, ele tá muito bem estabilizado e acredito que em breve terá zerado essa situação. Mas no transtorno de desrealização e de despersonalização, em nenhum momento há ruptura com a realidade. O que existe, a gente tem sempre consciência, é de uma estranheza com relação ao ambiente ou até com relação a nós mesmos. Mas não existe a ruptura da identidade. Tanto que se a gente pergunta para alguma pessoa, eu ainda pergunto bastante, como que você tá achando que eu tô? Todas as pessoas até hoje falam, Bárbara, você tá normal. Tá normal, não dá para perceber mais nada, porque a gente não muda nada, nós continuamos sendo a mesma pessoa, legal, chata, encrenqueira, as mesmas preferências, continua com as mesmas preferências políticas, com as mesmas preferências de comida. No transtorno dissociativo de identidade, não. O transtorno dissociativo de identidade, a pessoa cria inconscientemente, né, gente? Cria novas personalidades com gostos distintos, com memórias distintas, com história distinta. E o transtorno de despersonalização e desrealização, não. Em nenhum momento a gente deixa de ser a gente, apesar de se sentir assim. No meu caso, uma coisa que eu acredito que tenha prejudicado bastante a minha recuperação é que, além do transtorno, descobri que eu tenho superdotação. E como eu descobri isso?
Na conversa com o meu psicólogo, eu falei que desde sempre, desde criança, eu sempre controlei os meus sonhos. Sempre. Sempre. Eu sempre controlo os meus sonhos. Eu não controlo o enredo dos meus sonhos, mas no sonho eu sempre controlo. Então, por exemplo, tô sonhando que eu tô num campo e de repente aconteceu uma coisa. Eu sempre faço o desfecho dessa situação, de forma consciente. E isso sempre também me deixou com um sono muito carregado. Eu nunca acordava tranquila, eu nunca acordava relaxada de um sonho, porque o meu córtex pré-frontal está em atividade até enquanto estou dormindo. Bom, dito isso, por que isso prejudicou, né? E acredito que continua prejudicando a minha recuperação. Porque a sensação que eu tenho enquanto eu estou sonhando é muito parecida com a sensação que eu tenho quando eu não estou sonhando. No sonho, eu tenho a percepção de que eu estou sonhando. Todos os meus sonhos, desde criança, eu sempre tive a percepção de que eu estava sonhando. E quando de repente eu estou num pesadelo, eu falo, agora é hora de acordar. E eu vou lá e acordo. No meu dia a dia, né, hoje já tá muito mais leve, mas no começo era muito complicado porque eu não conseguia discernir será que eu ainda estou dormindo ou será que eu estou acordado? Exatamente por essa interferência que eu tenho por conta de como é o meu sonho. Os meus sonhos, eles sempre foram sonhos conscientes. Eu acredito que isso intensificou muito e muito meu quadro e me gerou essa estranheza ainda maior de não saber se eu estava acordada ou dormindo. Porém, hoje já estou muito melhor, eu diria que assim, tô a um passo do 100%. Faz uns 2 dias assim que eu sinto de uma forma muito, muito, muito leve. E eu cheguei num momento assim que eu preciso dizer que eu tô agradecendo pelo que eu passei nesses quase 5 meses. Eu sinto que o que aconteceu comigo me colocou de novo na trilha da minha vida, no meu propósito. Hoje eu tô fazendo um curso de especialização, espero no que vem já tá apta para começar a atender. E eu preciso agradecer pelo que eu passei. Eu cheguei num momento que eu tô grata pelo que aconteceu comigo. E eu tenho certeza que isso veio no momento certo para que eu tivesse também uma evolução pessoal, para que eu entendesse e seguisse o propósito da minha vida e seguisse a minha paixão, que é a psicologia. Dar algumas dicas finais, né? Todo mundo procura vídeos sobre despersonalização, desrealização, também quer dicas, né? Ah, meu Deus, como é que você fez para passar? O que aconteceu? Bom, eu já falei em outros vídeos, eu faço uso de antidepressivos e hoje faço uso de estabilizador de humor também. Os ansiolíticos eu uso muito raramente, hoje eu tô com o quadro muito estabilizado, muito bem estabilizado, também graças à terapia, graças à meditação, que eu criei um hábito de meditação, hoje eu não sei viver sem a meditação. Meditação é uma coisa maravilhosa e eu indico a todas as pessoas. Então vamos lá. Não são todas as pessoas que vão precisar fazer o uso de psicotrópicos. No meu caso, eu usei, continuo usando e está me fazendo bem. A meditação, eu falo que todas as pessoas deveriam meditar, tanto as pessoas que estão com sofrimento psíquico ou não, todas as pessoas deveriam meditar. Nós que estamos enfrentando um problema, ainda mais. Tipo, obrigatório. Aliado a isso, mudanças na alimentação. Eu ainda peco bastante, mas eu dei uma mudada na minha alimentação. Eu comia muita besteira, então agora eu dei uma aliviada nisso. Coisas inusitadas que acabaram me ajudando bastante foram aromaterapia. Eu estudei bastante aromaterapia, eu tenho um hiperfoco, assim, às vezes em alguma coisa, e eu acabei estudando bastante, assim, por umas 2 semanas, e eu comprei uns óleozinhos de aterramento, óleozinhos de calma, fiz um blendzinho, e ficou incrível, assim, foi muito, muito bom, parecia meio que mágica, assim, a sensação de presença que eu tive. Aliado a isso, também tem áudios, terapia sonora,
foi muito importante. E eu tô criando uma rotina também. Eu escuto esses áudios, são áudios com frequências específicas para aterramento, né? Que é para sensação de presença. Então eu escuto esses áudios e logo depois eu faço a meditação. E eu venho fazendo isso há uma semana e eu senti um avanço surreal. Assim, surreal. Nem a medicação me ajudou como isso tem me ajudado. Aliado a isso, atividade física é essencial. Eu peco muito, eu ainda não sigo uma rotina de exercícios físicos, talvez por isso eu ainda não esteja 100%. Mas eu falo para vocês, se vocês têm a condição de fazer um exercício físico fora de casa, façam na academia mesmo, peguem pesado. Se for difícil, faz um exercício em casa mesmo, com os videozinhos do YouTube. Vai ajudar bastante, tá? Então, eu dei minhas dicas pelo que o que eu venho passando e o que vem dando um suporte para mim. A Bárbara de 5 meses atrás jamais imaginava que estaria como está hoje. E é isso, gente. Foi um videozinho para esclarecer as diferenças, né, entre os transtornos. Eu espero que tenha sido claro. Espero também que as dicas para recuperação sirvam para vocês e tenham certeza que nada na nossa vida é para sempre. Eu sei que a sensação que a gente tem é terrível, parece que a gente vai enlouquecer, parece que a gente nunca mais vai sair dessa, mas o que mais importa é a nossa vontade de sair. Nossa vontade de sair disso, sabe? E o apoio psicológico é uma coisa incrível. A psicologia, meu psicólogo tem me ajudado muito, muito, muito. E levar a psicologia a sério, levar o tratamento, a terapia a sério, é um fundamento, assim, essencial. Eu até falo pro meu psicólogo, olha, você vai me dar bronca, mas mentir pra você é mentir pra eu mesma. Então eu levo todas as situações, inclusive algumas das coisas que eu fiz que não foram muito bacanas pra mim. A gente se expor a momentos de estresse, de ansiedade intensa, quando a gente já não tá bem, quando a gente tá fragilizado, pode prejudicar a situação. Então tentem não fazer coisas assim que não posso dizer. Tentem não fazer coisas que vão tirar vocês do eixo, sabe? Eu venho até falar sobre a minha experiência, vou até falar da minha experiência. Eu fiz uma constelação familiar, que realmente ali na hora foi muito legal, foi muito bacana, mas foi uma explosão de sentimentos. E depois disso eu fiquei uma semana muito, muito pesada. A dissociação, ela veio assim de uma forma gritante, foi muito ruim. Há muito tempo eu não senti ela tão forte desse jeito. E depois eu percebi que eu acho que eu dei uma abusada. Eu acho que pode até ser interessante em outra hora, mas naquele momento não foi bom. Então, tentem a gente vai tentar. Eu sei que a gente vai tentar. A gente não se satisfaz, né? Olha, estou fazendo isso, pronto, acabou. Não. Se a gente vai ver uma coisa que deu certo para uma pessoa, a gente vai acabar tentando. O que acontece é que a gente tem que ter a consciência de que talvez essa tentativa não dê muito certo pra gente. Talvez ela não ajude ou talvez ela até piore o nosso quadro. Então existe a possibilidade de ajudar bastante, como no meu caso vem ajudando os áudios em frequência específica para despersonalização, que inclusive tem aqui no YouTube o áudio específico. Quando eu postar esse vídeo, eu vou colocar o áudio do YouTube da frequência e também vou colocar o áudio da meditação que eu faço muito. É ela que eu faço desde o começo. Então, eu escuto o áudio pela manhã, logo em seguida eu faço a meditação e eu posso dizer que essa semana, assim, eu dei uma melhorada de mais de 50% do que eu já estava. Então, valeu muito a pena. E a aromaterapia também, que é algo super tranquilo, né? Super de boa. Então, eu faço uso de um óleo essencial de lavanda para dormir mesmo. E tem um blendzinho de aterramento que eu passo, né? Tem tanto nas têmporas, atrás da orelha, nos pulsos. E foi muito bom para mim. Assim, superou expectativas. Eu espero que esse vídeo ajude vocês, seja além de informativo, que seja um direcionamento. E é isso, gente. Até mais.